Deus tem falado muito comigo nesse ano sobre o poder da oração e sobre como todas as coisas da vida partem do nosso lugar de oração e da forma como nós vemos a Deus. E nesse ano a gente justamente tem conversado sobre isso, sobre orar, sobre buscar a presença dEle, para que a presença dEle seja derramada nas nossas vidas. Mas tem algo que eu tenho aprendido sobre orar também. Por muito tempo eu achei que orar era falar coisas para Deus, pedir coisas para Deus, para que então Ele fizesse algo. Mas o que eu estou descobrindo, conforme eu vou amadurecendo a minha vida de oração, é de que oração é muito mais do que isso. Oração é muito mais sobre ter o coração disponível para que Deus faça alguma coisa, do que implorar para que Deus faça algo. O que eu tenho percebido é de que na oração, o mais importante não é o que a gente fala, não é o que a gente está dizendo, mas sim a nossa disposição em escutar o que vem de Deus. Ano passado eu tive contato com muita gente cheia de Deus. E em específico eu tive contato com uma professora que ela se chama Joanne. Ela é uma pessoa muito de Deus e ela me ensinou muito sobre oração. E teve um dia que a gente teve a oportunidade de ter conversas com ela. E eu sou muito inseguro com o meu inglês, por isso eu fico com muita vergonha de perguntar algo em inglês na frente de todo mundo, sendo que todo mundo está falando inglês e eu sou o único com inglês mais ou menos ali. Eu lembro que teve a oportunidade de fazer perguntas para ela e ninguém estava fazendo nenhuma pergunta. Eu falei assim: Jesus, por favor, derrama sobre mim a unção do inglês, para que o meu inglês seja perfeito e para que eu não passe vergonha na frente desses americanos tudo. E eu perguntei para ela assim: como que você faz para gerenciar seu tempo? Não vou perguntar em inglês porque senão alguns vão entender, não vão entender, senão eu perguntaria, tá bom? Eu perguntei para ela: olha, como que você administra seu tempo? Porque eu vejo que você faz tanta coisa, você é pastora de uma igreja, você lidera um ministério internacional, você é a mãe, esposa, e mesmo assim você ora tanto e tem tanta intimidade com Deus, o que tem de diferente? O teu dia tem 2 horas a mais e ninguém descobre? Ela fala assim: olha, vou contar o meu segredo. Todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço não é ver as notícias no celular, não é escutar uma música de louvor, eu simplesmente sento na minha cama, coloco as 2 mãos sobre as minhas pernas e pergunto para Deus: Deus, qual é a sua palavra para mim hoje? E tem vezes que Deus fala descanso, e eu descanso. Tem dias que Deus fala discipulado, e aí eu começo a me voltar para aquelas pessoas que eu estou discipulando. Tem dias que Deus fala evangelismo, e eu evangelizo. Mas o que eu percebo é que eu consigo ter tempo para todas as coisas, porque eu tenho colocado como prioridade ouvir a Deus e fazer aquilo que Ele manda. Eu falei: rapaz, quando eu voltar para minha casa eu vou fazer a mesma coisa. E eu lembro que naquele dia, quando eu acordei, logo depois de ter ouvido aquilo, eu sentei na minha cama, coloquei as minhas 2 mãozinhas para esperar a palavra que vinha de Deus, e eu não ouvi nada. Mas no outro dia, eu continuei fazendo a mesma coisa. Por alguns dias eu não ouvi nenhuma palavra específica, até que um dia eu coloquei as mãos sobre as minhas pernas e eu ouvi claramente Deus falando comigo a palavra poder. Eu falei: uau! Ainda mais porque era um dia que eu ia visitar uma senhora que estava no hospital há muito tempo. Eu pensei: rapaz, hoje Deus vai me usar com poder e eu vou fazer algo poderoso para que então aquela mulher seja curada. Só que quando eu cheguei naquele hospital, eu comecei a não falar algo para aquela pessoa que estava hospitalizada. Eu comecei a falar, a ouvir o que ela tinha para falar. E foi muito interessante porque ela começou a contar toda a história dela. E era tão lindo porque ela estava prestes a morrer, mas ela estava tão feliz porque ela percebeu que ela tinha feito tudo aquilo que Deus tinha pedido e que ela estava deixando o legado. Ela estava muito mal, mas ela estava com um sorriso no rosto. E naquela hora o Espírito Santo de Deus falou comigo. Ele falou bem assim: a palavra de hoje era poder, porque eu queria te trazer aqui nesse lugar para que você entendesse o poder de um legado, o poder de uma vida totalmente rendida a mim, o poder de uma vida que decidiu ouvir a voz de Deus e obedecer. Naquele dia eu entendi uma coisa, de que não era sobre falar algo para Deus, de que não era sobre só fazer algo para Deus, era sobre estar na presença dEle e ouvir o que Ele tem para mim, para que então eu possa fazer a vontade dEle e para que Ele me use de forma
poderosa. O que eu tenho percebido é o tema dessa mensagem que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã. Oração não é um monólogo. Para que a gente possa conversar sobre isso, te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 9. Josué, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 9. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 9, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas e até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu não sei você, mas eu amo essa passagem. Em específico, um dos meus versículos favoritos é o versículo de número 9. Eu oro ele todos os dias, porque muitas vezes eu me vejo na situação de Josué. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas Moisés, o homem que abriu o Mar Vermelho através do poder de Deus, o homem que libertou o povo de muitos anos de escravidão para viver a vida em liberdade, o homem que orou e carne caiu do céu, o homem que orou e fez com que o maná caísse do céu para que o povo pudesse se alimentar mesmo em meio ao deserto. Era esse tipo de líder que marcou a história, que Josué estava substituindo, que Josué estava tomando lugar. Eu imagino que Josué é muito parecido comigo, porque eu imagino que ele leu e que ele recebeu essa palavra do Senhor no momento que ele foi para a oração. Porque ele percebeu assim: rapaz, Moisés era um líder muito bom, Moisés era alguém extraordinário, e agora eu tenho que continuar conduzindo esse povo. Mas ao invés de ficar se lamentando, reclamando, eu acredito que Josué foi para a presença de Deus, e de que Josué ouviu essas palavras que nós lemos enquanto ele estava buscando a presença do Pai. E o que eu percebo é de que nessa oração, o mais importante não foi o que Josué falou, mas sim o que ele ouviu, porque o que ele ouviu fez ele ser cheio de fé, para que então ele pudesse cumprir o seu propósito e consequentemente o seu chamado. Deus está olhando para Josué e dizendo assim: não é Moisés que é o escolhido. Se você me escolher como Moisés me escolheu, eu vou falar com você e eu vou te abençoar também. E o que a gente percebe aqui é de que oração não é para pessoas que foram escolhidas especificamente pelo Senhor. Oração é para aqueles que desejam escolher ser fortalecidos nele. E é justamente isso que a gente vê no versículo de número 2. O que Deus está dizendo para Josué é de que o servo Moisés estava morto, mas de que agora Josué e todo o povo devia se preparar para atravessar o Rio Jordão, para continuar fazendo as coisas, mas principalmente para que eles pudessem entrar na terra que o Senhor estava preparando para eles. O que a gente percebe aqui é de que Deus não procura por aqueles que sabem pedir. Deus não procura por aqueles que pedem bem, mas por aqueles que estão ansiando
ouvir a voz certa para que o propósito correto se cumpra. Há um tempo atrás a gente estava na reunião de oração e apesar de eu morar 3 quadras da igreja, os irmãos continuam me oferecendo carona. Achei engraçado, porque quando eu morava longe, eram poucas as oportunidades. Mas quando são 3 quadras, todo mundo quer dar carona. Glória a Deus, continua dando carona que eu vou gostar também. Se você quiser pagar uma churrascaria, se Deus tocar no seu coração, estou totalmente à sua disposição. O dia que você quiser, a minha agenda está livre para esse propósito. E algumas semanas atrás, o casal do Coque, o Arnaldo e a Elce, me ofereceram uma carona. Eu falei, pode deixar, vamos com eles. Só que o Arnaldo ficou todo preocupado, porque ele falou assim, olha pastor, tem uma coisa só, eu gosto de ouvir rock. Você tem certeza que você quer pegar carona comigo? Eu falei, irmão, não tenho nada contra rock. Na verdade, eu gosto mais de sertanejo. Zezé de Camargo, Luciano, essas coisas assim. Mas eu posso ouvir rock com você. Ele falou, sabe o que é, pastor? É porque eu sempre tive esses CDs que eu gosto. Lá do rock dos anos 50, do rock dos anos 60. Mas os últimos carros que eu tive, eles não tinham o aparelho necessário para que esses CDs fossem reproduzidos. E agora que eu tenho essa oportunidade, eu estou ouvindo todos os meus CDs antigos, porque agora tem um dispositivo que consegue tocar aquilo que eu gosto de ouvir. E eu comecei a pensar sobre aquilo. Eu comecei a perceber de que na vida com Deus é assim. Porque Deus sempre continua falando as mesmas coisas. Ele falava a mesma coisa com Moisés. Ele falava a mesma coisa com Josué. Ele falava a mesma coisa com Gideão. Ele falava a mesma coisa com Jesus. Ele falava a mesma coisa com Pedro, a mesma coisa com Paulo. Mas o que a gente percebe é que são poucos aqueles que se tornam ferramentas, que estão prontos para ouvir e reproduzir aquilo que Deus está dizendo. Talvez na sua vida você está reclamando que o som que você gosta não está tocando, que as coisas que você queria ver não estão acontecendo. E meu irmão, sabe o que talvez seja o seu problema? É porque muito provavelmente Deus está falando algo que você não está querendo ouvir. Deus está querendo que você se torne algo que você não deseja reproduzir. E aí não tem como. Porque você pode até ser bem sucedido, mas você não vai ter o verdadeiro sucesso. Porque você não vai encontrar a verdadeira alegria que está em Jesus. Não é sobre a gente ficar procurando pessoas de Deus, que falam as coisas de Deus, que ouvem a Deus. É sobre a gente se tornar esse tipo de pessoa, que é cheia de Deus e que transmite e reproduz aquilo que Deus está dizendo no nosso lugar de oração. Tem um pastor que eu gosto muito, ele é uma referência para mim. O nome dele é Francis Chan. E ele tem um livro muito bom que eu indico para você. O nome do livro é O Deus Esquecido. Esse livro ele fala muito sobre o Espírito Santo e os dons em execução dentro da igreja. Então, se eu estava procurando uma indicação, eu lancei para você. Não empreste, porque eu emprestei para alguém e o irmão nunca mais devolveu. Que a vida dele seja abençoada. Mas se o irmão estiver aqui, eu adoraria receber esse livro de volta. Tá bom? E o Francis Chan, ele disse que ele sofreu muito quando a igreja dele começou a crescer. Porque ele simplesmente tinha uma célula numa universidade e do nada ele começou a ver um grupo de 10 pessoas se tornarem 30, de 50 pessoas se tornarem 100, de 100 pessoas irem para 1.000, de 1.000 para 5.000. E ele falou que ele começou a ficar mal porque tinha muita gente que falava assim, agora o Francis já não tem mais tempo para mim, o Francis já não é mais aquele homem de Deus. Agora que a igreja cresceu, ele só tem tempo para os escolhidos, ele não tem tempo para passar comigo. E ele falava que ele ficava tentando suprir todas as demandas. Mas, meu irmão, eram 5.000 pessoas. Nem o chat GPT ia aguentar de tanta gente pedindo coisas. Então ele começou a ter uma compreensão no Senhor. Ele começou a perceber de que a igreja dele era como se fosse um hospital. E de que nesse hospital, ele era só um recepcionista que vai levar as pessoas para o médico dos médicos. Ele só vai apontar o caminho para que as pessoas encontrem no médico dos médicos a verdadeira cura que eles precisam. E pode parecer muito estranho para você, mas quando ele começou a viver dessa forma, a vida dele melhorou. E quando as pessoas passaram a se consultar com o médico dos médicos, que é Jesus, a vida delas melhoravam também. E elas paravam de reclamar e se tornavam um instrumento da bênção de Deus na vida de outras pessoas.
O que eu tenho percebido lendo esse texto e amadurecendo em oração é de que nós só somos curados realmente não porque ficamos conversando com recepcionistas, pessoas que já ouviram a voz de Deus e nos estão falando sobre aquilo que elas ouviram. Nós realmente somos curados quando nós passamos a ter consultas com o verdadeiro médico. E o verdadeiro médico é Jesus. E quando a gente volta o nosso coração para Ele, e quando a gente começa a ter consultas cada vez mais recorrentes e obedecer o que o médico está falando, a gente se torna uma pessoa cheia de Deus. Não porque a gente falou, mas porque a gente decidiu ouvir e obedecer. O que eu percebo é que a oração, ela não nos transforma de uma hora para outra. Num piscar de olhos, com uma palavra que nós falamos, com um pedido que nós fazemos, a oração, ela nos transforma pelo poder regenerador da palavra de Deus, e não pelo poder das nossas palavras. É por isso que Deus continua falando com Josué. E lá no versículo de número 7, ele diz: seja somente muito forte, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a lei que meu servo Moisés ordenou, para que você não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. No meio da oração, Josué se colocou à disposição. E Josué perguntou: o que eu devo fazer? E Deus começou a falar um monte de coisas. E mais do que falar que ele olhava para Josué como ele olhava para Moisés, ele diz: agora o que você precisa fazer é fazer o que Moisés fez. E na minha presença, ser lavado, transformado e regenerado pelo poder da palavra de Deus. Eu percebo que tem muita gente batendo a cabeça porque está querendo obedecer a palavra de Deus sem ter intimidade com Ele. E isso não vai acontecer. Porque quando a gente só lê a palavra, mas não ouve o Deus que é revelado através da palavra, a gente vai começar a seguir uma religião, uma lista de regras, uma lista de tarefas, e a nossa vida não é transformada. Mas quando a gente ama Jesus, quando a gente ama ter intimidade com Ele, Ele prega a palavra para nós. E quando a gente vive o que Ele tem para nós e não se desvia, a gente se torna bem-sucedido. E não é sobre ganhar um carro, não é sobre ganhar uma promoção, mas é sobre ganhar um pouco mais de Deus em nós e ter a nossa vida transformada e ver outros sendo transformados através da nossa vida. Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo de uma cidade do interior e ele estava com muita dificuldade para encontrar um emprego. E ele disse que ele conseguiu um emprego numa lanchonete bem pequenininha e ele começou a trabalhar. E quando ele começou a trabalhar, o dono daquela lanchonete disse uma coisa. Ele falou assim: olha, você só não pode deixar que uma coisa aconteça. Você está vendo o bar aqui que tem na frente? Ele falou: tô. Não deixa as pessoas que estão nesse bar e que já estão um pouco alteradas porque beberam muita coisa, entrarem no banheiro. Porque várias e várias vezes as pessoas vêm aqui no banheiro, suja tudo, fazem as coisas tudo errada, e aí fica uma dificuldade muito grande de limpar, e aí ninguém quer entrar na nossa lanchonete, porque ficou tudo sujo. Então, a sua principal atribuição é não deixar ninguém entrar no banheiro. Ele falou: tudo bem, beleza. Estava com um emprego novo, não queria perder o emprego de jeito nenhum, então toda vez que alguém tentava entrar no banheiro, vindo do bar, ele não deixava entrar. O problema é que teve um dia que teve um velhinho, e esse velhinho já estava meio alterado porque ele estava no bar. E ele chegou desesperado para entrar no banheiro, e meu amigo começou a falar: não entra, não pode entrar aqui não. Ele falou: não, mas não, eu conheço o dono, pode ficar tranquilo, não vai ter problema, ele me conhece. Não, se eu deixar o senhor entrar, ele vai ficar bravo comigo. Não tinha como segurar o velhinho. Teimoso, ele foi lá, empurrou meu amigo, entrou dentro do banheiro. E aí o meu amigo lembrou da dica que o dono tinha dado. Ele falou: se você não conseguir segurar alguém, sabe o que você faz? Você pega uma bombinha que está lá dentro, você joga por debaixo do banheiro e você faz a pessoa sair de lá. E ele falou: rapaz, não sabia que eu teria que usar essa estratégia logo nas primeiras semanas. E ele foi lá, jogou a bombinha e BUM! E o velho saiu de lá com o pé todo machucado e falou: rapaz, não precisava disso, vou falar com o dono. Deu 1h30 depois, o velhinho voltou. E o que ele achou estranho é que o velhinho estava no mesmo carro que o dono da lanchonete, que o chefe dele. E ele percebeu que, na verdade, ele tinha jogado a bombinha no pé do pai
da pessoa que tinha empregado ele. Ele falou: rapaz, não era para você ter levado tão a sério assim, era meu pai, você não podia ter feito isso. E ele ficou tão constrangido, porque tentando seguir a regra, ele acabou se queimando com o chefe e ainda quase explodiu o pé do velhinho, coitado. Não precisava de tudo aquilo. E sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente é tão rigoroso em obedecer às coisas que a gente esquece de entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. E aí, na ânsia por obedecer, a gente acaba tentando obedecer coisas que Deus não nos falou. E esse era o problema dos fariseus. Porque os fariseus tinham muitas regras que não eram as leis do Senhor. E eles queriam que todo mundo obedecesse regras que Deus não tinha falado. E a gente não desfruta da presença de Deus. Tem gente que fala assim: eu só vou orar se eu orar 3 horas seguidas, porque eu fui numa igreja e o pastor falou que tem que orar 3 horas para Deus abençoar. E a pessoa fica lá tentando orar 3 horas, mas não consegue. E ao invés de orar todo dia, ela ora uma vez por mês. E ela está se perdendo, porque ela está tentando seguir uma regra que não foi estabelecida por Deus e por homens. Sendo que se ela buscasse a Deus, ela ia aprender o jeito certo de orar. O que eu percebo é que quem busca a Deus em oração e quem se entrega a Ele, acaba vivendo as normas de Deus de uma forma natural. Mas quem só se entrega às normas, acaba se perdendo em si mesmo. Porque não está sendo regenerado pelo poder da palavra, mas está sendo abatido pelo seu próprio pecado, por tentar sozinho obedecer a palavra de Deus. Com isso a gente aprende de que não é sobre fazer as coisas para o Senhor e pedir para que Ele abençoe as coisas que nós estamos fazendo, mas sim sobre se tornar morada do Pai, para que Ele venha fazer em nós e através de nós, por meio da oração. Tem uma passagem que eu gosto muito, e essa passagem ela está lá em 1 Crônicas 28. E o que a gente pode perceber nesse momento é de que Davi estava percebendo que ia morrer. Ele estava nos seus últimos dias de vida. E ele já tinha recebido uma promessa de que os familiares dele continuariam reinando sobre Israel. E ele tinha um desejo muito grande no coração. Ele queria construir um templo para Deus. Ele queria construir uma casa para que Deus morasse no meio do povo. E ele pediu para Deus para que fizesse isso. E Deus falou: olha, seria muito legal, eu admiro a sua vontade, mas ao mesmo tempo eu não quero que você construa. Porque a sua mão está muito cheia de sangue. Você já lutou muitas batalhas, você já matou muitas pessoas. Mas se é um desejo do seu coração, prepara tudo para que então o seu filho possa construir a minha morada no meio do seu povo. E o que a gente pode perceber é que Davi foi muito zeloso. Ele comprou tudo sem parcelar, deixou tudo certinho, contratou o arquiteto, o pintor, todo mundo que precisava e falou: filho, é isso aqui. Além disso, ele foi lá e deu tudo aquilo que o filho precisava, a planta, os recursos, as pessoas para trabalharem, e falou: filho, você vai construir o templo do Senhor, mas eu quero que você entenda uma coisa também, meu filho. Mais importante do que você construir esse templo é você continuar obedecendo e servindo a Deus. E o que a gente pode perceber é de que Salomão de fato construiu um templo para Deus, um templo muito bonito. As pessoas ficavam impressionadas. Pessoas vinham de várias partes do mundo, viajavam por muito tempo para admirar a beleza daquele templo que tinha sido construído com Salomão, por Salomão. Mas o que a gente pode perceber é de que conforme o tempo foi passando, Salomão naufragou. Porque apesar de ele ter construído um belo templo e uma morada para Deus, ele simplesmente não desfrutava da presença dele. E por isso ele não obedecia a Deus e não o servia. E consequentemente não vivia uma vida abençoada. O que a gente aprende com Salomão é de que não adianta a gente construir uma casa para que Deus venha morar, se a gente não quiser habitar dentro dela. Não adianta a gente construir algo e falar: Deus, venha. A gente tem que demolir o que nós somos sem Ele, para que Ele venha construir o templo dentro de nós, para que Ele venha falar através de nós, para que Ele venha fazer nas nossas mãos, nas nossas vidas.
Não porque eu construí algo e falei, Deus abençoa, mas porque eu me deixei ser construído por Ele através da oração. Não é sobre a gente ir para um lugar e pedir algo para Deus. É sobre a gente se tornar um lugar onde a gente deseja as coisas de Deus. Porque a gente está ouvindo a voz dEle e sentindo a presença dEle. E aí a gente acaba pedindo o que Deus quer. E a hora que a gente menos espera, Deus nos abençoa. Com isso a gente aprende que o mais importante da oração não é ter o nosso pedido respondido. O mais importante da oração é ter a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, mas principalmente ter a certeza de que conosco o Senhor está desejando falar. É por isso que no versículo de número 9, Deus dá um afago no coração de Josué. Porque Josué já tinha ouvido tanta coisa bonita de Deus, mas ao mesmo tempo eu imagino que Josué ainda estava um pouco nervoso, Josué ainda estava um pouco ansioso. E por isso Deus olha para Josué e naquele momento de oração diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor Deus estará com você por onde você andar. Deus está falando, Josué, se você tiver o mesmo coração de Moisés, eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz na vida dele na sua vida. Se você estiver disposto a ouvir, como ele estava disposto a ouvir, grandes coisas vão acontecer. Se você estiver disposto a se tornar quem Moisés era e se tornar uma habitação do Senhor, eu vou continuar falando, eu vou continuar agindo. Só que para que isso aconteça, você precisa estar disposto a obedecer. Só quando a gente obedece que a gente percebe que Deus está com a gente. Mas se a gente não obedecer, a gente não vai conseguir desfrutar da presença dEle em nós. Há um tempo atrás, quando eu fui fazer a minha escola, eu fui porque eu tinha ouvido uma palavra de Deus para ir. E eu peguei todas as minhas economias e investi naquilo. E quando eu estava no meio da escola, a gente tinha um momento em que a gente só orava e buscava a presença de Deus. Então ficava um silêncio assim, só ficava uma musiquinha de fundo e ninguém podia falar nada. E se alguém falasse, inclusive, a pessoa era convidada a se retirar de uma forma muito elegante e muitas vezes de uma forma que não era tão elegante assim. Então eu lembro que a gente chegava mais cedo, a gente abria a nossa Bíblia e a gente começava a praticar como que nós poderíamos ouvir a Deus. E eu lembro que teve um dia em específico que eu abri a minha Bíblia, eu li um texto e eu comecei a perguntar coisas para Deus. E eu lembro que naquele dia, no meu pensamento, eu ouvi assim: você vai fazer o DSSM online e você vai ensinar aquilo que você está aprendendo. Eu falei, beleza Deus, legal, mas o que é DSSM? O que eu vou fazer online? E o que é isso que você está falando? Mas eu lembro que eu fiquei com aquela palavra no coração e eu simplesmente anotei. No final do meu curso, uma pessoa foi anunciar de que aquele tinha sido um curso de 3 semanas, mas que eles tinham um curso de 2 anos ao todo, que se chamava DSSM. Eu falei, rapaz, era Deus mesmo falando, não era coisa da minha cabeça. E eu fui lá e eu fui me inscrever. Mas quando eu fui me inscrever, meu irmão, era muito caro. Assim, muito caro mesmo. Vou falar o preço, eram 18 mil reais mais ou menos hoje. Eu falei assim, Deus, você podia ter me pedido para obedecer uma coisa mais barata, né? Ou sei lá, comprar uma casquinha, fazer uma coisa assim, né? 18 mil reais. E eu lembro que todas as economias que eu estava juntando, eu fui lá, mudei para o dólar, que daí virou 3 mil e pouco, e paguei o primeiro ano. Só que no meio da escola, eu descobri que tinha um segundo ano também. Então eu falei, vou começar a juntar meu dinheirinho para conseguir fazer o segundo ano. Meu irmão, até moela eu aprendi a fazer. Se você quiser uma moela, eu sei fazer muito bem, fica bem gostosa inclusive. Não igual da minha avó e da minha mãe, mas fica muito boa. Eu comi, assim, o mínimo do mínimo, comendo arroz com moela. Às vezes eu tentava fazer uma coisa um pouco mais chique, fritava um ovo, colocava um orégano em cima, para tentar satisfazer mais o meu apetite. Só que estava chegando perto do segundo ano, e eu não tinha nem chegado perto de juntar os 18 mil reais. Eu falei assim, Deus, se o Senhor quer que eu faça, aí você vai ter que prover.
porque eu já não tenho mais nenhuma reserva, eu não tenho nada guardado. E eu lembro que eu falei, eu vou conversar com a coordenadora, eu vou falar para ela que eu quero fazer, mas sei lá, talvez a gente possa parcelar, né, fazer vários boletos, 48 vezes, a gente dá um jeito. E eu lembro que eu fui conversar com ela, e eu falei, olha, aqui no Brasil a gente está numa crise muito grande, as coisas estão muito difíceis, o valor do dólar está muito alto, então eu queria saber se tem uma forma de eu ter um pagamento um pouco mais estendido, porque lá você tinha que pagar tudo na hora, antes de começar a escola. E eu lembro que ela falou assim, mas Júnior, a gente realmente quer que você faça essa escola. Então eu quero que você escreva uma carta falando o porquê Deus te chamou e a gente vê o que acontece. E eu fui lá, escrevi aquela carta, com o meu inglês bem fajuto, com o meu inglês bem fraquinho. E eu lembro que uns 3 dias depois, aquela mulher mandou um e-mail para mim. Ela falou, Júnior, a gente leu a sua carta e eu, junto com a diretoria, a gente decidiu te dar 100% de bolsa. Eu falei, glória a Deus, vale a pena ouvir a voz do Senhor. E ainda reclamei um pouco, falei, Deus, podia ter falado antes, né? Que Deus não tinha comido moela, né? Passei todo esse tempo comendo moela, falava antes, Deus. Estou brincando, não falei isso não. Fiquei muito feliz pela bênção que o Senhor tinha desfrutado na minha vida. E só pelo fato de eu obedecer, eu percebi que Deus estava comigo. Apenas quando a gente decide caminhar com Ele, ter Ele como parte das nossas vidas, é que a gente percebe que Ele sempre está conosco. E quando a gente alinha a nossa mente para aquilo que Ele está falando, e não para aquilo que a gente está vendo, ou pelo que os outros estão dizendo, a gente começa a perceber o agir de Deus nas nossas vidas. Há um tempo atrás eu estava numa conferência, e no último dia já estava todo mundo muito cansado. Inclusive eu estava assim, muito desgastado. Mas eu lembro que eu estava fazendo um trabalho, no intervalo da conferência, e passou uma menina assim. E essa menina, ela estava andando meio estranha assim, com as 2 pernas juntas. E naquela hora Deus falou assim, vai lá orar por ela. Eu falei assim, Deus, estamos no último dia da conferência. Não tenho mais força nem para levantar e buscar uma água. Está um calor gigantesco. Deixa a menina passar, outro alguém vai orar por ela. Tem 5.000 pessoas nesse lugar. Com certeza um servo de Deus vai falar com ela. Mas eu senti Deus me incomodando. E falando assim, vai lá falar com essa menina. E eu fui lá falar com ela. Eu falei, você está sentindo alguma dor? E ela falou, eu estou sentindo uma dor aqui nas minhas pernas. E por isso eu não consigo andar bem. Eu não estou conseguindo andar direito. E eu falei, eu posso orar por você? Tem vezes que a gente ora e a gente consegue perceber algumas pessoas sendo curadas. Posso fazer essa oração pela sua vida? E ela disse, pode. Perguntei para ela, posso colocar a mão no seu ombro? Ela disse, pode. Eu coloquei e eu fiz uma oração bem simples. Eu falei, Espírito Santo, venha sobre a vida dessa menina e que toda dor vá embora em nome de Jesus. E eu falei para ela, melhorou? Ela começou a mexer a perna assim. Ela falou, melhorou muito, muita coisa. Mas eu ainda estou sentindo uma dor nessa região. Então eu falei, vamos orar de novo. Jesus orou pelo cego, ele primeiro via meio estranho, depois ele viu completamente. Vou orar mais uma vez por você. E aí eu orei por ela. E aí quando eu orei por ela, eu perguntei, e aí, melhorou? Ela falou, nossa, eu não sinto mais nenhuma dor na minha perna, mas agora eu tenho uma dor na panturrilha. E eu achei aquilo muito estranho. E aí eu comecei a perguntar para Deus, Deus, o que eu faço aqui? E Deus falou assim, olha, você vai perguntar para ela por que ela está sentindo essa dor e quando ela começou a sentir essa dor na perna. E eu perguntei isso para ela. Ela disse assim, sabe o que é? Há uns 3 anos atrás, eu acabei tentando cometer suicídio. E aí eu realmente me enforquei, mas a minha mãe chegou a tempo, me salvou, ele me levou para o hospital. E depois que eu saí do hospital, eu sempre tive essa dor na perna. Eu falei, então agora a gente vai orar e eu vou falar para você o que você é. E você vai dizer o que você é em Jesus. E ela, tá bom. Eu falei, beleza. Eu falei, repete essa oração. Eu sou uma filha amada de Deus. E o inimigo não tem nenhum poder sobre a minha vida. Por isso agora eu oro para que essa dor vá embora em nome de Jesus. Uma oração bem simples. Quando eu parei, ela começou a se mexer. E ela falou assim, a dor passou. E ela foi andando para o quarto dela toda normal, assim, meio que não acreditando que ela tinha sido curada. E sabe o que eu acredito que Deus fez naquele dia? Eu acho que Deus, mais do que curar a perna dela, Deus curou a mente dela. Para que ela pudesse entender
de que apesar daquilo que aconteceu, Deus tinha algo novo. E que se ela desejasse caminhar nesse novo, ela não ia permanecer mais refém do antigo ou daquilo que as pessoas estavam dizendo, mas a partir daquilo que Deus diz. Aquela menina testemunhou do amor de Deus, não por ser forte, mas por identificar que ela precisava ouvir a voz do Senhor. Encerrando essa mensagem, eu realmente acredito que nós precisamos perceber na nossa vida de oração, de que não é sobre a gente buscar ser forte, para que então a gente se encontre com Deus, mas a gente ser fortalecido pela voz do Pai, para que então a gente se torne forte e faça as coisas que Ele está nos pedindo. Prometo que a última história que eu vou contar, e aí eu encerro. Eu vou contar essa história com o coração totalmente limpo. Não tenho nada de dor, nada de crise, nada de ressentimento. E eu não estou contando essa história para julgar ninguém, para contar uma história, essa pessoa se sentir mal, para dar uma indireta para alguém. Não é o meu coração, tá bom? Faz assim para mim, só para eu ter confiança para contar. Glória a Deus, glória a Deus. Não fica bravo comigo não, tá bom? Eu não estou querendo te julgar ou te expor. Mas eu lembro que teve um dia que a gente estava fazendo um pós-acampamento aqui na igreja. Eu lembro que naquele dia, assim, tinha umas 80 pessoas no culto. E eu lembro que naquele dia, todo mundo que entrava, assim, os olhinhos brilhavam. E todo mundo começou a bater no meu ombro e falar assim: nossa, Juninho, olha aí o fruto do seu trabalho. Isso é uma bênção. Teve umas 3 pessoas que fizeram isso. Naquele dia eu até melhorei minha postura, né? Falei, rapaz, eu sou bom. Mas eu lembro que Deus ficava falando assim: ó, abaixa um pouquinho a tua bola. Não é sobre quantas pessoas estão aqui, mas sobre os corações que eu quero tocar nesse lugar. E foi engraçado que passou uma semana, passou 2, e já não tinha mais 80 pessoas naquele lugar. E era interessante porque as pessoas entravam e ninguém mais pegava e tocava no meu ombro e falava assim: olha, Juninho, olha o fruto do seu trabalho. Muito pelo contrário, tinha gente que entrava e fazia assim, vixe, e já fechava a porta e saía andando. E eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu lembro que teve um dia que eu fiquei assim: nossa Deus, será que eu estou fazendo as coisas certas? E aí naquela hora, eu senti Deus falando no meu coração: você lembra que eu falei aquele dia que tinha bastante gente? Não é sobre o número de pessoas, mas sobre os corações que eu estou tocando nesse lugar. E naquele dia devia ter umas 12 pessoas só. Ou nem isso, o pastor sempre aumenta um pouquinho o número das ovelhas, né? Vamos pôr umas 5, porque a gente sempre dobra, né? Tinha umas 5 pessoas naquele lugar. Mas eu preguei com mais alegria do que com 80. Porque Deus tinha falado ao meu coração. E foi esse versículo que ele disse: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor Deus estará com você por onde você andar. Por isso, nesse momento, eu queria que você se colocasse de pé. Talvez no seu coração você está se sentindo como eu naquele culto que tinha 12, na verdade 5 pessoas. Talvez você está falando assim: rapaz, estou fazendo alguma coisa errada, Deus está abençoando todo mundo, não está me abençoando. Será que eu tenho que orar pelo endereço específico para que Deus abençoe a minha casa e só não abençoe a vida dos outros? Talvez você está falando: Deus, por que o Senhor não está fazendo? E eu realmente creio que Deus está olhando para você e dizendo assim: filho, eu não estou fazendo, porque você não está disposto a me ouvir. Por isso, se nesse dia, se nesse domingo, Deus tocou o seu coração e você falou assim: acho que eu preciso ouvir mais a voz de Deus, eu preciso buscar mais a presença dEle, mais do que ficar falando, eu preciso sentir a presença de Deus no meu coração. Se esse é o seu caso, eu queria que você colocasse as suas mãos para frente assim, porque eu desejo orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Eu realmente creio que Deus vai tocar a sua vida, que você vai sair daqui cheio do Santo Espírito, para que você possa estar disposto a ouvir a voz dEle. Senhor Deus, nós chamamos, Pai, e nós amamos o que o Senhor fez nesse lugar, nesse dia, nessa manhã. Por isso, nesse momento eu oro: Espírito Santo de Deus, venha sobre a vida desses meus irmãos. Pai, venha sobre a vida daqueles que faz tempo que não entram no seu lugar secreto de oração. Ó Pai, toca a vida daqueles que estão se achando que são incompetentes demais para realizar a obra que o Senhor destinou para eles.
Ó Pai, se encontra com eles como o Senhor se encontrou comigo, Pai. Ó Senhor, fala com eles como o Senhor tem falado comigo, Pai. Fortalece o coração deles como o Senhor tem fortalecido o meu coração. Que eles não escutem a voz dos outros, que eles não esperem aprovações de pessoas, mas que eles possam ouvir da sua boca todos os dias: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Que no nosso lugar de oração a gente seja fortalecido, que no nosso lugar de oração a gente seja renovado, e que o Senhor levante aqueles que são seus. Por isso, Pai, eu peço, levanta aqui desse lugar, aqui nesse lugar, aqueles que se levantarão, clamarão, te buscarão, e que em ti terão as suas vidas transformadas e serão agentes de transformação. É isso que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.